Agora, Tite, a gente vai falar do dia 20 de junho de 2016. Você lembra o que aconteceu nesse dia? Cara, eu sou muito ruim para data. Eu vou sem filtro Não, eu também. também sou péssimo, mas eu Pá, tenho cara. o Sim, celular tu aqui, tem eu o teu, tenho minha eu tô colinha olhando, aqui, ó. tu tem o teu roteiro aí. Foi a data que você foi anunciado como técnico da seleção brasileira. 20. Aí eu queria falar com você, como é que é a sensação, cara? Tipo, o que que te despertou no momento que veio o primeiro convite, assim? Foi um telefonema? Foi um e-mail? Foi alguém que foi almoçar com você? Como é que foi esse convite para a seleção brasileira e qual que foi a primeira sensação, assim? Tinham tido duas outras oportunidades, mas que elas não eram limpas, elas não eram clean. Uhum. E eu não deixei nem chegar perto. Não convém entrar no mérito dessa situação. E essa ela Aham. veio no momento em que não havia técnico à seleção brasileira, estava vago. E que é uma ambição profissional. E que depois do título de 2012 com o Corinthians, eu, olhando para trás na minha carreira, digo, bom, eu me credenciei a almejar alguma situação dentro da seleção brasileira e que a oportunidade possa surgir. Quando surgiu e veio o convite, e veio, eles querem entrar em contato, a CBF quer conversar contigo, Uhum. Quem que te avisou com a isso? possibilidade de... Foi Edu Gaspar. Aham. Se eu não quero ter a certeza absoluta disso. Não foi Edu, foi o Matheus. Aham. Foi o Matheus. Foi o Matheus que teve um contato com a pessoa, disse, ó, o pessoal quer conversar e o Matheus falou, disse, ó, o pessoal da CBF quer conversar. Uhum. Conversar não tem, eu digo aberta já. Sim. Vou refazer e sendo justo aí. Foi. E aí No shopping, inclusive, o Matheus estava passeando no shopping, ele foi abordado. No shopping? É. Anália Franco, A gente não Anália Franco, no no Tatuapé. Olha só, tá vendo? Circunstancialmente encontrou, perguntou, e aí teve... Desculpa aí, gente. Mas é que é maravilhosa essa história. O cara tava na Anália Franco, então o pessoal que vai no Anália Franco, já tive a oportunidade de ir lá e fala, pô, foi aqui que o Tite teve o anúncio de ser convocado, de ser chamado para a seleção Foi o brasileira. primeiro link, o primeiro toque com o Matheus. Pô, o pessoal quer conversar com teu pai. Tá, daí o Matheus veio. E aí já deu um friozinho na barriga, deu uma ansiedade, ou você falou, não, tipo, o que eu trabalhei, chegou a hora e eu tô preparado? Um misto de emoções, de sensações, eu estou fechando o olho e voltando no tempo. Aham. Orgulho, daqui a pouco a possibilidade de um objetivo ser alcançado, mas analisar a circunstância todas, de que forma tu vai fazer o trabalho, Uhum. em que momento tu estás, que circunstância tu estás, que jogo tá, que posição na tabela tá, para onde vai, o que tem, que perspectiva, Já que na hora. trabalho. Uhum. E aí tu começa a buscar. A primeira coisa que vem é o orgulho. Pô, cara, técnico da seleção brasileira é o ápice da carreira profissional. Pô, legal. O trabalho dentro do Corinthians desenvolvido com pessoas com que tinham uma afinidade muito grande em termos profissionais de lealdade, Sim. com um trabalho também prolongado, com um projeto mais para 1, 2 anos. Eu digo, pô, cara, ficou um conflito muito grande. Eu digo, mas a primeira coisa que eu tenho que falar é falar com a direção. Era o Roberto, o presidente, o presidente Roberto, aí do Ilho, Alessandro, eu digo, eu recebi um convite e eu quero ouvir, porque não tem técnico na seleção brasileira e também é uma opção para mim ficar e decidir, ou fico aqui, eu vou lá, mas de uma forma integral e não Nesse meio a meio. ficar sentar na plenitude. Vim para cá ouvir, na hora... Eu digo assim que eu brinco, estava eu e o Kleber quando nós viemos. Uhum. E nós conversamos com a direção e eu vim com a sensação de, pô, eu sou o técnico da seleção brasileira. Daí quando eu saí daqui e cheguei no hotel no outro dia de manhã e estou retornando, digo, eu não sou mais técnico da seleção, eu não vou assumir. Porque a dificuldade era muito grande, o momento era muito difícil. Da seleção. Uhum. Sem olhar o porquê disso, e não tem aqui absolutamente nenhuma crítica ao trabalho passado. Mas o momento era um momento de sexto colocado dentro da classificatória. Com um terço da competição ele já tinha corrido. E os 2 outros enfrentamentos era com o líder da competição e o segundo colocado, o segundo ou terceiro colocado. Então você chegou a analisar tudo isso antes de aceitar. Claro, eu digo, pô... E uma coisa legal agora, Fred, até prolongando um pouquinho, mas contando a história, é que eu fiquei na dúvida, e fui para casa e fiquei na dúvida, e a minha esposa naquela aflição, para onde tu vai, de que forma tu vai, e eu passei, e eu voltei de manhã, cheguei em casa, eram umas 10 horas da manhã, e fiquei até 1 da tarde,
conversando com ela, conversando com o Kleber, com o Fábio, que estava ali. E quando eu fico pensativo, eu fico mais quieto, eu fico introspectivo. E passou esse tempo, ela não aguentou, e disse assim, vem cá, me fala alguma coisa. A minha esposa falando para mim, me fala alguma coisa que eu não consigo te ler. Eu digo, tu não vai me ler mesmo porque eu não sei. Eu digo, eu não sei, o que eu vou fazer eu não sei. Então, você veio aqui, conversou e falou, não sei, vou pensar. Aí eu vim aqui para ouvir para eles, eu digo, que condições ela me proporciona? Tem condição, por exemplo, de montar uma comissão técnica com trabalho integral? Então, porque, pô, é legal vir, tá? Tá, mas que condições ela vai te dar? Verdade? Não adianta, Fred, eu estou vendo a tua equipe de trabalho, tu tem toda uma produção por trás. Sim, sem dúvida. Tu tem todo um roteiro, tu tem todo cinegrafista, né? Tu tem toda uma série de profissionais que te dão esse amparo, essa consistência para te vir com um roteiro, saber da vida. Isso é importante, isso é fundamental. Talvez seja ele tão quão importante da minha figura estar. Tive a condição de rever a Ana, e aí a gente está, todo mundo trabalha. Eu digo, pô, que profissionais vocês estão? Dá para a gente fazer em tempo integral? Pô, eu tenho que acompanhar treino, eu tenho que conversar com os técnicos, eu tenho que me aprofundar. Porque eu não, então já define, até na época, assume a seleção olímpica. Eu digo, de jeito nenhum. Esse é o primeiro requisito, eu já estou com a seleção brasileira, a possibilidade da seleção brasileira. A seleção olímpica não tem nenhuma, encontra em outro profissional. E aí, na sequência do Micali. Sim. E digo, que condições é me proporcionado? Eu disse, não, mas vamos falar em termos financeiros. Eu digo, em termos financeiros não quero saber, eu quero saber a perspectiva de sucesso. E o que foi determinante para o sim? Foi essa busca. Ó, nós vamos te oportunizar a acompanhar os jogos, a ter essa comunicação, a ter profissionais fixos dentro da seleção brasileira, que trabalham de segunda a sexta, e depois do domingo a gente escala quem vai assistir os jogos de forma integral. Não vale os melhores momentos. Se nos melhores momentos é fácil. Né? Aí não dá. Então assiste o jogo na sua integralidade para ter um conceito a respeito. Quando me foi proporcionado, me dada essa condição, digo, opa, então ela te vislumbra a possibilidade de sucesso. E aí foi o ponto inicial. Legal você contar tudo isso, Tite. E a propósito, falando disso, de toda essa questão profissional, assim, você falou dos profissionais que estão aqui comigo, falou de mim e tal, e a gente tem um monte de gente ali de diversas profissões, pessoal que trabalha no banco, trabalha no supermercado, enfim, e todo mundo tem sua rotina ali no dia a dia. Como é que é a rotina do treinador da seleção brasileira? Por exemplo, como é que é a sua semana? O que você faz? É assistir jogo, é conversar com o jogador, é fazer isso, fazer aquilo? Você consegue traçar, assim, uma linha do que é a rotina de ser treinador da seleção? Eu também peguei a estudar vocês o programa, e nós estávamos conversando com o Greg antes, eu estava buscando alguns links, algumas aberturas. É papo reto agora para entrar dentro? Então tá. A gente vai entrando, eu estou aqui com alguma colinha também. Ela, tá vendo? Duelo aqui. Ouvindo aqui para que a gente tenha condição de também alcançar esse público que tu atinges. Dito isso, nós colocamos a rotina, eu trago de segunda a sexta-feira, 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, ao período do almoço, e depois a gente retorna 2h30 até às 7 horas da noite. Isso é, exatamente, todos os dias. Aí o que a gente tem nisso? Eu vou pegar a minha particularmente, eu assisto. No final de semana nós temos 50 atletas que a gente, de uma forma mais direta, monitora. 50? Em torno disso, para não colocar. Os jovens que surgem e aqueles atletas que estão monitorados. Sim. Então, vamos colocar os atacantes, os fumacinha. Aí tu tem um contra um, aí tu tem Vini Júnior, aí tu tem Rodrigo, aí tu tem Rafinha, aí tem Anthony, aí tem Richardson que joga do lado, aí tem Gabriel Jesus que joga do lado, aí tem brasileiros que aí tu busca. Eu tenho aí que acompanhar, só para pegar numa função, os atletas que são importantes. Aí tu pega que foi transferido para o Shakhtar, que estava antes também, me ajude, Juninho, que foi na Copa América, o atacante que era de São Paulo, também fumacinha. O David Neres. David Neres. Uma velocidade danada, que tem uma história com o Felipe Luiz. Eu falava, eu estou treinando e o Felipe Luiz ficava desalinhado para pegar uma historinha do David Neres. Muito veloz e muito fumacinha e muito 1 contra 1.
Aí tá do lado dele o Felipe. Eu digo, Felipe, tu tá desalinhado com o zagueiro, a mesma linha que o zagueiro. E ele olhava para mim. Eu digo, tá fora, tu vai dar condição para infiltração. E ele ficava um passo mais. Eu digo, não, e aí eu chamei a atenção para tá. Aí ele alinhou. Aí quando acabou o treino, ele falou, professor, se eu não ficar com 2 passinhos atrás, eu não vou buscar o Neres nunca, ele é muito rápido, não dá. Então, para acompanhar esses atletas todos, na sua profundidade, eu preciso ver o jogo inteiro. Então, a gente elenca, ó, Matheus, tu vai assistir esse jogo do David, eu vou assistir esse, tu vai assistir esse. E aí a gente busca em todos esses atletas, todo esse acompanhamento. Às vezes no campo. Né? Por exemplo, com Palmeiras e Flamengo, agora mais especificamente, eu estava no campo, estava eu, o Bruno e o Guilherme. Então a gente procura ter uma profundidade maior, né, na análise, para que a gente possa. Então eu busco, e aqueles que eu não acompanho como jogo integral, eu pego os melhores momentos. Por quê? Porque aí tu tem a condição de estar sempre atento. Vou te dar um outro exemplo, aí mesmo do Fumacinha. Os caras falavam assim, ó, o atacante que não é o Richarlison, o Rafinha. Está surgindo, há tempos atrás, está surgindo o Rafinha. Eu digo, tá, não me vem, vocês fazem um filtro, não vem me trazer um cara para fazer análise. Vocês vão trazer um cara com certo, já chancelado, com uma qualidade. Tal. Vocês estão trazendo o Rafinha que não vingou, não está nesse nível para... Aí passou um tempo, eles se reuniram, a comissão técnica, filtraram todos, buscaram todos os históricos. Nós trouxemos o Rafinha para ti ver, dá uma olhada que já está filtrado. Se nós estamos trazendo para ti é porque ele está filtrado. Então, vamos trazer um cara que está... Pô, ele já fez o seu histórico aqui, a gente sabe o seu histórico no Rio Grande do Sul, a gente sabe no Havaí, a gente conversou com as pessoas, aí eles vieram com o caminhão cheio, né? Ele veio forte. Eu digo, opa, para aí. Aí eu olhei o Rafinha e digo, pô, cara, é um jogador com uma qualidade muito grande. Aí conversei, buscando, acabou vindo o Rafinha. Então, esse trabalho todo que ele vai desses momentos, assim como os outros, o Fábio, nós temos hoje no departamento médico todo o histórico dos atletas dos últimos tempos. Então, quando ele vem para cá para ser convocado, a gente sabe quantas lesões ele teve, quanto tempo ele parou, que tipo de trabalho ele fez. É essa profundidade que a gente tem e que vocês têm, até para as pessoas que estão vindo, ela tem na